Oi minha gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu queria compartilhar com vocês, enquanto eu tô lavando aqui os pratos, né? Uma experiência que aconteceu comigo através de um pequeno erro, mas foi um momento maravilhoso onde eu pude ouvir a voz do Espírito Santo. O Senhor fala de várias maneiras, né, com a gente, através do Espírito Santo. E sabe, não foi a voz do Espírito Santo que veio na minha mente, no meu coração, mas foi assim realmente no meu ouvido. Sabe quando você sempre foi, a voz ali vem, eu lembro direitinho, foi nesse ouvido aqui, do lado direito. E eu quero quero compartilhar essa mensagem, essa experiência com vocês. Eu estava fazendo essa semana meu devocional, né? Essa semana do não estudo bíblico, né? Estudo, enfim, das escrituras. Aí eu tava lendo, eu sempre complemento com a leitura da Lia Ron. Pra quem é membro da igreja sabe, da igreja que eu sou membro, ele sabe o que é a Lia Ron. Mas se você não sabe, quiser depois que eu explique no vídeo, em outro vídeo, né, eu explico, porque para não ficar muito comprido nesse, tá? Aí eu tava fazendo meus estudos e aí eu tava estudando na Lia Ron sobre confiar no Senhor. A experiência de 7 jovens. Eu tava lendo na Lia Ron dos jovens, né? E aí eram 7 jovens que contando ali suas histórias, suas experiências, como é confiar no Senhor. E aí na hora que eu tava lendo essas mensagens, sabe? Me veio na minha mente, eu lembrei dessa experiência. E diga aí que eu vou compartilhar com o pessoal essa experiência, essa história. Eu tô usando meu microfone aqui mesmo, esse cabo aqui é do meu microfone. Eu tô usando o microfone hoje, é o meu mesmo. Aquele que eu uso é do meu esposo. Bora lá. O ano passado eu participei de uma apresentação do aniversário, show de talento, né? Teve um show de talento ano passado, igual esse ano teve. Tem até um vídeo anterior, está aqui, que é mostrando um pedacinho do show de talento, em comemoração ao aniversário da Sociedade de Socorro, que é a nossa organização na igreja, a Organização das Mulheres. Aí, ano passado, foi o primeiro, né? O primeiro show de talento que teve em comemoração. Aí a irmã, a presidente da minha ala, né, da igreja, ela me pediu pra mim criar uma poesia, né? Ela perguntou se eu queria participar. Ela disse, irmã, você quer participar? Eu disse, quero. Foi justamente no momento porque eu sou uma pessoa assim. Eu gosto de estar fazendo alguma coisa, sabe? Eu não gosto de estar parada. Eu gosto de estar em movimento, fazendo alguma coisa. E minha filha tava com 3 meses que tinha nascido. E eu tava me sentindo assim, sabe? Tava me sentindo assim. Eu não gosto de usar essa palavra, mas me sentindo assim. Sem fazer. Não, quando tivesse cuidando dela, fazer muita coisa. Mas assim, me sentindo assim, poxa, eu não tô me ocupando com outra coisa. Eu só tava realmente me ocupando com a maternidade em si, que é maravilhoso, mas é desafiador, né? E quando ela me deu essa proposta, eu digo, vou aceitar. E resolvi criar essa poesia. Eu digo, eu quero, irmão. E aí comecei, era cuidando da menina, balançando ela no braço, escrevendo ali, pedir ajuda ao Senhor, ao Espírito Santo, para me conduzir nessa poesia. Vou deixar ela aqui no final, se eu conseguir o vídeo, minha gente. Não sei se ainda está em meu celular, mas eu vou ver se eu consigo. Não tem o vídeo da apresentação. Vou ver se eu consigo também, porque acabei apagando, sem querer, no meu celular. Então, vou ver se eu consigo deixar algum vídeo aqui, ou da poesia ou do dia da apresentação, pelo menos um pedacinho, tá? E aí eu comecei a fazer a poesia, levou um dia pra me fazer, acho que mais de uma semana, por aí. E aí depois que eu fiz a poesia eu comecei a aprender, né? Eu vou aprender, porque no dia eu não quero apresentar a poesia com caderno, eu quero apresentar a poesia, uma coisa bem bonita, recitando. E aí eu ensaiei, comecei a ensaiar, quando a menina dormia eu ensaiava de noite, ensaiava, até que chegou o dia da apresentação, foi em março de 2024, ano passado. E aí eu fui do meu esposo, minha filha, né? Eu pedi ele para gravar um pedacinho e tal. Aí eu levei o caderno. Só que antes de eu sair de casa,
Eu já tinha conversado com o Senhor, eu já tinha pedido ajuda a Ele para eu não esquecer da poesia. Só que eu levei o caderno, eu disse, vou levar o caderno por segurança, vai que qualquer coisa, se precisar. Só que, minha gente, quando a pessoa confia em Deus, o Senhor quer que a gente confie nele de coração. Quer que a gente confie totalmente nele. Se a pessoa, se no meu caso eu levei o caderno, eu estava confiando totalmente? Não, eu estava confiando, mas estava aquela coisa. Vai que acontece alguma coisa, eu esqueço que tem um caderno lá para me ler o caderno. Então eu não estava confiando totalmente, né? E levei o caderno. Aí, quando chegou lá, minha gente, na hora da apresentação, meu esposo disse, tu vai levar o caderno não? Subi com o caderno no palco, né? Aí eu disse, não, vou não. Porque eu lembrei, né? Eu disse, não, já orei a Deus, já ensaiei tanto, não vou esquecer não. Levei o caderno só por segurança, mas eu penso assim, menina, que quando a gente confia em Deus tem que ser totalmente confiar em Deus, né? Ficar com, eu confio no plano de Deus, mas eu tenho um plano B. Vai que o plano de Deus não dá certo, tá aqui meu plano B. Não, confiar em Deus é confiar totalmente. E era até o que eu aprendi essa semana no meu estudo com os jovens, né? Que eu estava falando aqui da história deles, que eles estavam compartilhando sobre confiar no Senhor. Aí eu estudando e me veio essa lembrança de realmente, se a gente põe nossa confiança no Senhor, é nossa confiança total, não é ficar criando outro plano não. E aí, quando eu subi no palco, já estava tudo preparado, eu já tinha ensaiado a poesia com a música que eu ia recitar. Uma música de fundo, né, instrumental. Só, minha gente, que o rapaz que estava na organização lá, que tinha preparado a música, tudo, para soltar na hora, ele soltou outra música de outra apresentação, uma música infantil, de criança. Menina, eu me vi aperreada, minha gente, porque na hora que ele tocou a música, fugiu da minha mente a poesia, porque me atrapalhou. Aí depois ele tentou consertar, colocou de novo a música, mas quando ele tentou colocar a música, ele já tinha me embananado. Então eu parei, eu disse, não, minha gente, vou começar tudo de novo. Não era essa música. Aí ele até pediu desculpa, eu disse, não tem nada não. Eu disse, não era essa música não. E aí, vamos começar tudo de novo, vamos fingir que não aconteceu nada, vamos começar tudo de novo. Só que nesse meio tempo, que eu tava falando com o pessoal, eu tava já preocupada, porque eu tinha esquecido uma parte da poesia. E eu já tava com vontade de pegar o caderno. E aí eu, em mente ali, angustiada, mas comecei também a pedir a Deus que me ajudasse, porque eu não queria pegar o caderno, eu queria recitar a poesia só aqui mesmo na mente, sem precisar do caderno. E aí eu digo, vou confiar no Senhor. Dessa vez eu vou confiar no Senhor e vou recitar a poesia, não vou buscar o caderno não. E ali, enquanto o menino botava a música, eu nesse pensamento, né, fazendo minha oração ali no pensamento. E aí comecei a recitar a poesia. E aí, minha gente, justo na parte que eu tinha esquecido, eu pedindo o socorro de Deus naquela hora, meu Deus, e agora, o que é que vem depois dessa parte? Eu não tô lembrada, eu me pegando com o Senhor. E o Espírito falou bem aqui, nesse ouvido direito, ó. Eu não esqueço. Bem aqui no meu ouvido, eu ouvi o sussurro do Espírito, recitando o trecho que eu tinha me esquecido, que é uma parte que diz: cumprindo com o nosso chamado, ajudando os necessitados e fortalecendo o nosso lar. E aí chega a me ver, e depois que me veio esse sussurro do Espírito Santo recitando aqui, eu fui dizendo, aí veio toda a poesia, aí eu terminei, foi maravilhoso, enfim, o pessoal aplaudiu, enfim, foi um show, foi maravilhoso. Mas só que depois depois que eu saí dali, eu fiquei pensando, né, nunca eu tinha ouvido, porque realmente eu ouvi o sussurro aqui direitinho daquela poesia, não foi algo que veio na minha mente, no meu coração, foi algo que eu ouvi, aquela voz mansa, delicada, falando ao meu ouvido, recitando. Aí eu tava fazendo meu estudo, né, dessa semana, onde os jovens estavam relatando na liarrona, a liarrona dos jovens estava relatando que como é confiar no Senhor, confiar de todo o seu coração, né, e eles estavam ali estudando as histórias, e me veio, sabe,
essa história em minha mente e essa experiência de eu ter ouvido a voz do Espírito Santo, eu digo, não, vou compartilhar com o pessoal. Então foi um simples erro, mas que me fez ouvir a voz do Espírito Santo. Então foi um erro bom que me fez ouvir a voz do Espírito Santo e me ensinou também a confiar no Senhor. Então é tão bom quando a gente confia no Senhor. Claro, minha gente, que a gente é ser humano, é falho, eu tenho tanto para aprender no Evangelho de Cristo. Eu vim aprendendo tanto, mas eu sou falha, eu não sou perfeita. Cada dia mais eu venho me pegando, aprendendo com o Senhor, como é confiar nele, fazendo meus estudos e aprendendo cada dia mais a confiar. Mas é uma experiência que eu quero sempre ter em mente, sabe? De como é bom a gente confiar no Senhor, para em qualquer momento da minha vida, quando tiver alguma provação, alguma coisa, inclusive tem algumas coisas que está se passando agora em minha vida que eu tô muito tendo que confiar no Senhor. Então trazer essa experiência à minha mente, ao meu coração, de eu ter ouvido a voz do Espírito Santo e de eu ter confiado naquele momento no palco, que o Senhor ia me ajudar e eu ia conseguir recitar poesia sem o caderno, foi um momento assim que vem me trazendo agora, no que eu estou passando, a certeza de que quando a gente confia em Deus, tudo dá certo, e que a gente não tem que ter um plano B, porque o plano de Deus é maravilhoso, é perfeito. Então, espero muito que vocês tenham gostado dessa experiência. Não tem como a gente fazer um vídeo tão curto, minha gente, para explicar, falar sobre as experiências da gente com o Senhor, caminhando com Cristo. Então, assim, espero muito que vocês tenham gostado, viu? E bom final de semana pra vocês, que eu tô gravando hoje no sábado. Eu ainda vou postar aqui nas correrias, ainda quero postar hoje, tá bom? E é isso. E depois, se vocês quiserem, eu gravo um vídeo pra falar sobre a Liahona, se vocês deixarem nos comentários que quer, tá? E é isso. Tchau e até os próximos vídeos, tá?